Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sucesso em Audiobook. Hoje você vai ouvir o capítulo 12 do livro Marketing 5.0 e eu já queria te convidar, se você gosta do nosso conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal, porque assim o YouTube vai te notificar cada vez que a gente produzir um novo conteúdo para você, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos, vamos ao nosso audiobook. Capítulo 12, o Marketing Ágil. Como executar operações maiores e mais rápidas. A Zara é uma das marcas de fast fashion mais bem-sucedidas da última década. Ao contrário das empresas tradicionais do setor, que se baseiam em tendências da estação mais prolongadas, a Inditex, proprietária da marca Zara, aposta em ciclos de moda mais rápidos, com mais de 10 mil designs diferentes por ano. A Inditex consegue levar as últimas tendências das passarelas às vitrines em questões de semanas. Por trás dessa velocidade extraordinária está a agilidade no design e na cadeia de abastecimento. A empresa monitora as tendências que as celebridades estão usando e os desfiles de moda por todo o mundo. Também analisa as vendas de cada unidade de controle de estoque, para verificar em tempo real os itens que têm maior demanda, usando o rastreamento de identificação por radiofrequência, RFID. Essas informações do mercado orientam equipes descentralizadas de designers sobre os itens a serem criados. O levantamento é feito ao mesmo tempo que o processo de design, o que acelera a produção. Os produtos da Zara também são feitos em lotes pequenos, garantindo um giro de estoque rápido e permitindo que a marca teste a aceitação do mercado antes de se comprometer com um volume maior de produção. Essa prática afinada com o mercado, adotada pela Zara, é um exemplo de marketing ágil. Análise de dados em tempo real, equipes descentralizadas que reagem com rapidez, plataformas de produtos flexíveis, processos simultâneos e experimentação constante são todos fundamentos de uma organização ágil. Com esse modelo, a marca mudou o jeito como as pessoas compram roupas e acessórios. Mas o varejo de fast fashion é um setor controverso. Apesar de ter muitos entusiastas, esses varejistas também recebem críticas, sobretudo pelo enorme desperdício e por práticas trabalhistas injustas. Organizações ágeis precisam ter uma percepção rápida e reagir ao sentimento do mercado. Por isso, a Zara anunciou que passaria a apoiar a economia circular, que prega o uso contínuo de materiais por meio da reutilização e da reciclagem. A Zara também assumiu o compromisso de, até 2025, passar a fabricar todas as suas roupas com materiais sustentáveis. O maior teste de agilidade para a Zara será como a empresa vai operar no mundo pós-pandemia. Ela costuma usar suas lojas como centrais de fulfillment para o e-commerce, de modo que são elas as responsáveis por separar, embalar e enviar os pedidos aos clientes. Com as lojas fechadas durante os lockdowns e a previsão de que 1.200 lojas seriam fechadas de forma permanente em todo o mundo, esse planejamento precisará de correções. A integração entre os negócios online e físicos será a chave para a marca na próxima década. Para que serve o marketing ágil? O setor de tecnologia é caracterizado pelo ciclo de vida curto dos produtos. Os competidores buscam ser os primeiros a chegar ao mercado, capturando o máximo de valor antes de que a tecnologia se torne obsoleta. As empresas precisam monitorar e reagir às novas tendências e às mudanças no comportamento do consumidor. Novas versões dos produtos se sucedem rapidamente, já que a janela de lucratividade deles é restrita. Por isso, as empresas de tecnologia são as primeiras a adotar o marketing ágil. Neste mundo digital acelerado, muitos outros setores, vestuário, bens de consumo embalados, eletrônicos, automotivo, vêm passando em maior ou menor medida por um encurtamento do ciclo de vida. Nesses setores, a preferência do consumidor em relação a este ou aquele produto muda com rapidez, impulsionada pela proliferação de novas ofertas. Até a experiência do cliente tem um prazo de validade. Uma experiência que hoje é atraente se torna ultrapassada assim que os concorrentes a igualam e superam. O ambiente digital, que nunca se desconecta, leva a essa mudança frenética nas preferências. A experiência do cliente, antes totalmente íntima,
agora pode ser transmitida pelas redes sociais para o mundo inteiro, o que solapa um fator de uau a cada vez que as empresas tentam replicá-la. Sempre conectado, o consumidor exige marcas sempre conectadas, que atendam suas necessidades 24 horas por dia. Tudo é on demand, ou, para usar a expressão de Tom Marsh, o novo www, qualquer coisa a qualquer momento, em qualquer lugar. Por conta disso, as empresas precisam estar sempre monitorando e reagindo às tendências e às conversas do momento a um ritmo cada vez mais acelerado. As estratégias de ida ao mercado, pré-planejadas e tradicionais, já não funcionam. Em uma era de plena volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, VUCA do inglês, as empresas não podem mais fazer planos de longo prazo sem ter que realizar inúmeras correções ao longo do caminho. Na verdade, a maior parte dos planejamentos de longo prazo já está desatualizada quando são atingidos os marcos temporais. As empresas precisam acompanhar a velocidade das mudanças do consumidor e, ao mesmo tempo, ser mais rápidas do que os concorrentes. O novo nome do jogo é agilidade. Antes, a estabilidade operacional era o único fator crítico para o êxito do crescimento das empresas. Embora continue a ser fundamental, hoje precisa ser complementada por equipes ágeis que catalisem os novos motores de crescimento. O marketing ágil é a peça que falta no quebra-cabeça para as empresas implementarem o marketing 5.0. Essa disciplina é adequada à paisagem econômica imprevisível que as empresas enfrentam. Como implementar o marketing ágil? O marketing ágil exige certo tipo de mentalidade que falta às empresas tradicionais. Por definição, as startups já nascem com mentalidade ágil, em razão da escassez de recursos. São empresas que precisam fazer as coisas acontecerem depressa, antes que acabe uma verba já muito curta. Grandes empresas, porém, precisam adotar o marketing ágil de outra forma. A complexidade da estrutura e a burocracia inerente às grandes organizações são os maiores inimigos do marketing ágil. As empresas precisam montar equipes separadas, garantindo a manutenção das operações estáveis e lucrativas, mas garantindo, ao mesmo tempo, que não vão deixar passar a próxima grande oportunidade. Por isso, o processo ágil costuma ficar reservado apenas para projetos de inovação que focam em novos motores para o crescimento. São vários os componentes-chave em uma organização em marketing ágil. Em primeiro lugar, as empresas precisam implantar a análise de dados em tempo real. O passo seguinte é estabelecer equipes ágeis descentralizadas, que se valem das ideias geradas pela análise de dados. Em seguida, as equipes elaboram diversas configurações de produtos ou campanhas com base em uma plataforma flexível. Elas realizam experimentações rápidas em processos simultâneos, da idealização à prototipagem. Ao testar cada configuração, com uma análise de dados de aceitação no modo geral, determina-se quais trarão os resultados mais favoráveis. Na condução do processo ágil como um todo, as empresas precisam aderir a uma mentalidade de inovação aberta, em que tirem proveito tanto dos recursos internos quanto dos externos. Figura 12.1 Desenvolvimento do marketing ágil. Análise de dados em tempo real, times descentralizados, experimentação rápida, processos simultâneos, plataforma de produtos flexível e inovação aberta. Criação de um sistema de análise de dados em tempo real. O marketing ágil tem um mecanismo de resposta rápida. A primeira coisa a ser criada, portanto, é o sistema de análise de dados. O objetivo é identificar problemas que necessitem de solução ou oportunidade de crescimento. Para esse fim, a empresa necessita de uma captura de dados dos clientes que monitore em tempo real as transformações. Ferramentas de escuta social, também conhecidas como monitoramento de mídias sociais, podem ser particularmente úteis no rastreamento de discussões sobre uma marca ou um produto nas redes sociais e nas comunidades online. Essas ferramentas filtram conversas sociais desestruturadas, gerando inteligência sobre o cliente na forma de palavras-chave, tendências emergentes, opiniões polarizadas, sentimentos em relação às marcas, visibilidade de campanhas,
aceitação de produtos e respostas de concorrentes. Esses dados também são enriquecidos pelo geotargeting, que permite à empresa rastrear ideias por região ou localização. As empresas também precisam rastrear mudanças no comportamento do consumidor, que se refletem no tráfego e nas transações. Elas podem acompanhar a jornada do cliente em seu site e analisar em tempo real as compras de e-commerce. Nas empresas com ativos físicos, os dados mais comumente avaliados são os do ponto de venda, PDV, quando uma unidade de controle de estoque, SKU, específica vem ganhando impulso no mercado. Usando etiquetas RFID nos produtos, as empresas podem obter um retrato melhor da jornada pré-compra do cliente. Os varejistas podem avaliar, por exemplo, quanto tempo o cliente leva para tomar a decisão antes de comprar um produto e a jornada que ele segue até esse produto chegar ao caixa. Quando há consentimento, as etiquetas RFID também podem atuar como vestíveis para rastrear os movimentos do consumidor, melhorando a experiência do cliente. A Disney embute RFID em suas pulseiras Magic Bands para rastrear os movimentos do visitante nos parques temáticos. A Clínica Mayo usa RFID na pulseira dos pacientes e nos crachás dos funcionários com o mesmo objetivo. As empresas B2B usam o rastreamento para gerir sua logística e otimizar a cadeia de abastecimento. Esses dados de tráfego e transações são úteis para analisar rapidamente a relação de causa e efeito entre campanhas e resultados, ou entre lançamentos de produtos e vendas. Em outras áreas, o objetivo é encontrar o melhor encaixe para o produto e mercado. A métrica do sucesso precisa ser relevante e viável para que as empresas saibam com exatidão o que é necessário refinar nas campanhas ou nos produtos. A análise de dados em tempo real permite às empresas fazer experiências e obter validação rápida para os aprendizados. Como estabelecer equipes descentralizadas? O marketing ágil exige diversas equipes pequenas para cuidar de coisas diferentes. As equipes se valem das ideias geradas pela análise em tempo real. No marketing ágil, atribui-se a cada grupo uma tarefa específica e um prazo para execução. Isso ajuda a avaliar as equipes. Esse modelo inspira-se no Scrum, um método ágil que costuma ser usado no desenvolvimento de softwares. Entre as aplicações do método ágil no marketing podem estar a criação de uma nova experiência do cliente, CX, produtos inovadores, melhorias no processo de marketing, campanhas de marketing criativo e desenvolvimento de novos negócios. Um dos maiores obstáculos ao marketing ágil são os feudos estanques. Muitas grandes empresas têm dificuldade em alinhar áreas diferentes com indicadores-chave de desempenho, KPIs, do inglês Key Performance Indicators, conflitantes. Por isso, cada equipe ágil deve ter membros interdisciplinares exclusivos, com especializações diversas, desenvolvimento de produto, marketing e tecnologia. Como os grupos são pequenos e o conjunto de objetivos é o mesmo, os feudos podem ser eliminados. Os funcionários se sentem mais engajados e têm ao mesmo tempo o sentimento de que seu trabalho é mais relevante. Além de reduzir atritos, as equipes interdisciplinares são melhores para o debate de ideias, essencial em qualquer projeto de inovação. As equipes interdisciplinares também são indispensáveis para colocar em prática novas ideias. O profissional de marketing, por exemplo, desempenha um papel na interpretação de informações, ao passo que o profissional de engenharia ajuda a desenvolver protótipos operacionais. Cada equipe precisa dispor de todos os recursos necessários para atingir os objetivos de forma independente. Os modelos tradicionais de tomada de decisões, com o processo de aprovação multi-etapas, também são pesados demais para o marketing ágil. É preciso que as decisões sejam tomadas com rapidez. Atrasos terão um impacto significativo sobre o resultado. Por isso, as equipes precisam de autonomia e autoridade para tomar decisões descentralizadas no que estiver relacionado à sua missão. Esse modelo flexível exige um comprometimento firme de alta direção. O papel da direção sênior no marketing ágil é monitorar a progressão,
dar feedback em nível estratégico e orientar as equipes, dando-lhes liberdade ao mesmo tempo. O mais importante, porém, é que a cúpula executiva integre todos os projetos ágeis, alinhando-os com as metas globais da empresa. Como desenvolver uma plataforma de produtos flexível? A razão mais significativa para a alta produtividade das equipes ágeis é que elas não começam os novos projetos do zero. Em vez disso, cada novo produto se origina da mesma base, que recebe o nome de plataforma. Quando o cliente avalia um produto específico, por exemplo, ele não o ama nem o odeia por completo. Pode não gostar de alguns elementos e ao mesmo tempo desejar outros. Portanto, tudo, características do produto, componentes de software, pontos de contato da CX ou design criativo, é projetado para se modular em camadas. A base funciona como o núcleo do produto, ao passo que outros módulos podem ser montados de maneiras diferentes para criar um produto aumentado. As empresas de software, bem como as empresas digitais em geral, são por definição mais flexíveis e ágeis no desenvolvimento de produtos. Sem possuir ativos físicos, elas podem se adaptar melhor à volatilidade e às incertezas do mercado. Essa prática, embora tenha raízes nos produtos digitais, também é comum em empresas de hardware. No setor automotivo, por exemplo, é comum basear o desenvolvimento de produtos em um número reduzido de plataformas. Modelos diferentes de automóveis, com estilos diferentes e até de marcas diferentes, podem usar a mesma plataforma. A lógica por trás dessa prática é a economia de custos e a padronização global dos processos de fabricação. Assim, as montadoras conseguem manter o preço baixo e, ao mesmo tempo, oferecer variações de design customizadas, atendendo a diferentes preferências do mercado. Em alguns casos, as empresas mudam seu modelo de negócios, migrando da posse de ativos físicos para os serviços digitais, a fim de aumentar a agilidade. Produtos de hardware e software têm ciclos de venda mais longos, já que o cliente não faz upgrades frequentes, a menos que as melhorias sejam significativas. Por esse motivo, o marketing ágil pode não ser tão útil. É por isso que as empresas de tecnologia passaram a oferecer a assinatura de serviços em vez da venda de software e hardware corporativos. Com esse novo modelo de receita, conseguem proporcionar produtos bem integrados entre si e constantemente atualizados. Com a plataforma de produtos flexível, as equipes ágeis podem fazer experiências rapidamente, com diversas configurações, até obter o retorno mais favorável do mercado. O mais importante é que as plataformas de produtos e os componentes modulares permitem que as empresas façam customizações de massa. O cliente pode escolher uma configuração individual para todo tipo de produto, como frozen iogurte, calçados e laptops. Como desenvolver processos simultâneos? Projetos inovadores costumam seguir um modelo em cascata, ou de estágios, em que cada etapa, da idealização ao lançamento, segue uma sequência. Ao fim de cada estágio, há um checkpoint, portanto, o processo não pode avançar para a fase seguinte antes do término da anterior. A multiplicidade de checkpoints torna esse método demorado. No marketing ágil, esse modelo é substituído pelo método simultâneo, no qual diferentes estágios correm paralelamente. Além do evidente ganho de velocidade, o processo simultâneo traz outro benefício importante. O modelo em cascata não é adequado para projetos de grande escala e de longo prazo, nos quais um erro descoberto no final do processo pode exigir o recomeço de toda a sequência. O modelo estruturado também é muito rígido e não permite alterações relevantes depois de iniciado. O processo simultâneo é a solução para essas questões. Por não ser sequencial, cada etapa da inovação, design, produção, apresentação, é levada em consideração ainda no início do processo. O trabalho também é subdividido em fluxos menores, com prazos mais curtos. Assim, problemas em potencial podem ser identificados e corrigidos antes que a inovação já esteja totalmente enraizada no desenvolvimento. No entanto, o processo simultâneo também apresenta algumas dificuldades a serem superadas. O risco mais relevante ocorre durante a integração dos fluxos de trabalho. Uma coordenação constante dentro das equipes e entre elas é crucial para assegurar que os fluxos sejam compatíveis e estejam alinhados. É preciso comunicar cada acréscimo e alteração em um fluxo de trabalho,
para que os ajustes devidos possam ser feitos nos outros. As equipes ágeis precisam realizar reuniões rápidas diariamente, para fins de coordenação. Por ser uma reunião breve, a tomada de decisões tem que ser rápida. Aqueles que não estão acostumados com o marketing ágil podem sentir certa dificuldade em fazer isso. No marketing ágil, as fases de desenvolvimento também são realizadas em paralelo com a experimentação. Equipes ágeis nunca esperam pelos testes de mercado de uma versão recentemente concluída. Em vez disso, elas seguem em frente para a nova versão. Assim, para que um teste de mercado influencie o desenvolvimento da versão seguinte, é preciso que ele seja realizado rapidamente entre a criação das versões. Como realizar experimentações rápidas? A experimentação rápida é um dos elementos mais importantes do marketing ágil. Tradicionalmente, os testes de conceito se baseiam em pesquisas de mercado pré-lançamento. Esses estudos pré-lançamento focam na descoberta de sacadas sobre o cliente que se transformam em bases para o desenvolvimento de novos produtos ou ideias de campanhas. Essas ideias são apresentadas a um grupo de pesquisados em testes de conceito. Como esses conceitos são hipotéticos e muitas vezes ainda não possuem um protótipo operacional, os pesquisados sentem dificuldade para imaginar o produto final. Isso poderia introduzir um viés no teste conceitual. Além disso, sempre transcorre algum tempo até que saia o resultado, fazendo com que seja tarde demais para realizar alterações. No marketing ágil, porém, produtos autênticos são produzidos em pequenas quantidades e vendidos a clientes autênticos, com base no método enxuto das startups. Uma versão precoce do produto, apenas com as características básicas para o lançamento, é chamada de mínimo produto viável. MVP do inglês Minimum Viable Product. É importante observar que a definição de produto é ampla, pois pode incluir um produto de fato, uma nova experiência do usuário, ou uma interface de usuário, ou uma ideia de campanha. É essencial lançar o MVP o mais rapidamente possível para que a empresa possa começar a tirar lições para melhorias futuras e aumento de produto. A experimentação rápida permite que a empresa faça seu aprendizado em um ambiente controlado. As experiências são isoladas em regiões geográficas específicas, para que a empresa possa fazer a contenção de danos e a gestão de riscos com segurança. Várias versões podem ser criadas, refinando continuamente o produto ao longo do tempo. Além disso, a análise de dados em tempo real possibilita que a empresa meça a aceitação do mercado instantaneamente, antes do lançamento da versão seguinte ou do aumento da produção. Realizar experiências não é só uma questão de insistir com a ideia original ou ir fazendo melhorias contínuas, mas pequenas. Em alguns casos, há versões com aceitação tão baixa do mercado que a equipe ágil deve estar pronta para mudar radicalmente o rumo do projeto. Ideias recém-descobertas extraídas na análise de dados também podem alterar a direção do projeto. No marketing ágil, isso é chamado de pivô. Fazer um pivô é complicado, porque exige que a equipe volte à prancheta e repense os problemas ou as oportunidades. A capacidade de fazer um pivô rapidamente, quando as coisas não saem conforme o desejado, é considerada, em geral, a maior diferença entre as organizações tradicionais e as organizações ágeis. Como aderir à inovação aberta? Embora centrado em equipes, o método ágil não significa que as empresas precisem fazer tudo internamente. Para reduzir o tempo de chegada ao mercado, elas devem fazer uso tanto dos recursos internos quanto externos. O conceito de inovação aberta, termo cunhado por Henry Shersbrough, está em linha com o marketing ágil. Trata-se de um método que permite à empresa ter acesso a um banco global de ideias, soluções e talentos especializados. Além disso, com esse modelo, a empresa não precisa criar um laboratório próprio de inovação, ou pesquisa, ou um centro de desenvolvimento, que exigem uma estrutura de custos maior. Hoje, as empresas estão abrindo seus processos de inovação usando abordagens tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro. Grandes empresas adotam o código aberto de tecnologias que elas mesmas criaram a portas fechadas para o mundo exterior. Dessa forma, uma comunidade global de desenvolvedores pode fazer essas tecnologias evoluírem, devolvendo à fonte esses aprimoramentos.
O Google abriu o código, por exemplo, do TensorFlow, seu avançado motor de inteligência artificial, IA. As empresas também passaram a aceitar ideias de redes externas. A coautoria do cliente e a colaboração de terceiros se revelaram formas de acelerar e melhorar a qualidade da inovação. As empresas podem aderir a ideias externas de várias maneiras. O mais comum são os desafios da inovação aberta. As empresas podem postar publicamente os problemas que enfrentam, pedindo sugestões. A Singapore Airlines busca soluções digitais para redefinir sua experiência do cliente por meio da App Challenge. O Campeonato da Inovação da seguradora Zurich procura ideias de tecnologia para o setor de seguros, entre elas aplicações de IA e processamento de linguagem natural, PLN. Outro jeito de acumular soluções externas é por meio de uma plataforma online de inovação aberta. Uma dessas plataformas é a Innocentive, que atua como ponte entre quem busca inovação e uma rede de solucionadores em troca de recompensas em dinheiro. As empresas podem montar a própria rede de parceiros de inovação externa. Um exemplo notório é a Connect Mais Develop da P&G, uma plataforma que ajuda a empresa a gerir parcerias com inovadores e detentores de patentes. O maior desafio no uso do modelo da inovação aberta é alinhar as equipes ágeis com os parceiros de inovação. As equipes ágeis costumam atuar em uma única localização física para garantir uma colaboração próxima a um prazo limitado. A inovação aberta exige que as equipes ágeis colaborem com terceiros externos, criando um modelo ágil distribuído. A gestão de projetos de marketing ágil. A aplicação dos princípios ágeis na gestão de projetos de marketing exige uma documentação rápida e concisa. Uma planilha de uma só página ajuda as equipes ágeis a manter em mente o andamento de projetos de marketing específicos. Como a coordenação é crucial nos sistemas ágeis, esse documento também serve como ferramenta de comunicação para registrar cada progresso individual em cada ciclo. O documento precisa conter vários elementos essenciais. O primeiro é a seção de exigências do mercado, que relaciona os problemas a serem resolvidos e as oportunidades de melhoria com base em informações em tempo real. Soluções e novas versões que forem propostas também precisam ser bem documentadas, sobretudo a definição do mínimo produto viável. A planilha também precisa conter as tarefas essenciais, bem como o cronograma e o nome do encarregado. Por fim, também é necessário documentar os resultados dos testes de mercado, que serão úteis para a versão seguinte. Uma planilha deve ser redigida para cada ciclo ou versão e distribuída a todas as partes envolvidas, mas o processo de documentação não pode nunca se tornar um fardo burocrático para a equipe. O propósito é alinhar os objetivos, as ações e aos resultados em todos os projetos de marketing. Figura 12.2. Exemplo de planilha de marketing ágil. Planilha de marketing ágil. Iniciativa de marketing. Renovar a experiência do cliente nos pontos de contato de vendas. Fluxo de trabalho. Desenvolver um chatbot gerador de leads. Ciclo 1.0. Prazo. Semana de 1 a 4 de julho. Equipe. Bill, Departamento de Vendas. Lea, Departamento de Atendimento ao Cliente. John, Departamento de Marketing. Ariana, Departamento de Telemarketing. Taylor, Departamento de TI. Exigências do mercado. Problema do cliente. Tempo médio de resposta a demandas no site de 48 horas. Problema interno. Demandas recebidas por mês, 5.000. Equipe administrativa, 2. Leads qualificados por mês, 500. Tipos de demanda, 57% relacionadas ao produto, 11% pedidos de demonstração. Soluções/melhorias. Mínimo produto viável. Baseado na atual plataforma chatbot conversacional com resposta instantânea, capaz de responder 50% das demandas relacionadas ao produto. Métricas e objetivos-chave. Usuários únicos do chatbot no primeiro mês, 1.000. Número de leads qualificados no primeiro mês, 200. Tarefas. Comparar e escolher a plataforma
elaborar as respostas das FAQ, projetar o fluxo de conversação, criar os storyboards, criar a versão beta, lançar a versão beta. Quando? Semana 1, semana 1, 2, semana 2, 3, semana 2, 3, semana 3, 4 e semana 4. Quem? Taylor, Bill, Lea, John, Taylor e Taylor. Resultados dos testes de mercado. Métricas e objetivos-chave. Usuários únicos de chatbot no primeiro mês, 500. Número de leads qualificados no primeiro mês, 50. Feedback. Positivo do chatbot no site sem destaque. Visitantes não notam o chatbot. Média de interações por usuário, 2, 3. Acrescentar as métricas e objetivos-chave. Necessidade de acrescentar mais exemplos com agendamento automatizado de demonstração como próxima prioridade. Resumo. Como executar operações maiores e mais rápidas? Em vários setores, o ciclo de vida dos produtos está ficando mais curto, impulsionado pelas mudanças constantes nas expectativas do consumidor e pela proliferação de novos produtos. Esse fenômeno também está influenciando a experiência do cliente, que pode rapidamente se tornar obsoleta. Os modelos tradicionais de planejamento de marketing e gestão de projetos não se adequam a esse novo cenário. A estratégia de marketing de longo prazo deixou de ser relevante. O método de inovação em cascata ou em estágios é considerado lento demais. Sempre conectados, os consumidores exigem que as empresas acompanhem com flexibilidade, o que pede o método de marketing ágil. A estabilidade operacional também precisa ser complementada pelo marketing ágil, que se torna o catalisador do crescimento. A execução do marketing ágil demanda vários componentes. A análise de dados em tempo real permite que a empresa obtenha rapidamente informações úteis sobre o mercado. Com base nessas ideias recém-descobertas, as iniciativas de marketing são projetadas e desenvolvidas em pequenas levas e de maneira progressiva por equipes ágeis descentralizadas. Essas equipes utilizam uma plataforma flexível e processos simultâneos para elaborar um mínimo produto viável. Essa versão do produto é então testada por meio de experimentação rápida para acelerar ainda mais esse processo. As empresas devem pedir a inovação aberta e fazer uso de recursos tanto internos quanto externos. Perguntas para reflexão. Avalie a agilidade da sua organização. Quais são os obstáculos na implementação do marketing ágil nela? Quais são as iniciativas de marketing que você pode elaborar e desenvolver em sua organização usando o marketing ágil? Aplique todos os componentes e use a planilha de marketing ágil.